o Dorileu. Bota o Dorileu aí que eu quero ver se ele vai dançar o piseiro. Bota o Dorileu na tela aí. Acho que você encontrou alguém Ele pior tá que ouvindo o você. retorno, Pedrinho? Ele consegue ouvir a música, Pedrinho? Já tá desesperado. Consegue? Então solta o piseiro aí, Dorileu, piseiro, por Já tá gentileza. desesperado. Aí. Ó, ele vai, ele vai. Dorileu! Ah, moleque! Muito bom, Igor Dorileu. Ai, meu Deus. Isso aqui não existe na TV brasileira. Essa zona aqui não existe na TV brasileira. Aí o cara vai entrar ao vivo agora, vai dar um show de informações sobre o Flusão. É isso, Dorileu? É isso, GV. Boa tarde pra você, Flávio, pro Johnny, pra todo mundo que acompanha também os donos da bola. Sextou então com dancinha, vamos lá. Bom, Fluminense que não vem muito bem, vem de 3 derrotas, vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro e precisa se recuperar no domingo diante do Avaí fora de casa para seguir firme, bem na briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O tricolor que atualmente está na 5ª posição com 51 pontos, 1 ponto atrás do Flamengo, que está em 4º, e 3 à frente do Atlético Paranaense, que vem logo atrás. Essa partida vai ser na Ressacada, em Florianópolis, e no momento está prevista para acontecer sem público. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o clube catarinense porque no jogo contra o Atlético Goianiense, os cabos do VAR, que vocês estavam falando ainda agora, foram cortados. Então a Avaí acabou sendo punido, mas o time catarinense, que está na zona de rebaixamento, ainda tenta reverter essa decisão para ter torcida no estádio nesse duelo contra o Fluminense. Bom, falando sobre o time do Fernando Diniz, o zagueiro Manuel, que seria desfalque, está liberado para jogar. Ele que foi punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão no Fla-Flu do mês passado, mas o Fluminense entrou com um efeito suspensivo no STJD e foi acatado. Então o Manuel já cumpriu um jogo e fica à disposição, pode ser relacionado e jogar normalmente na partida de domingo contra o Avaí. O Manuel que inclusive tem um contrato se encerrando com o Fluminense em menos de 6 meses e poderia já assinar um pré-contrato com outra equipe, mas ele tem negociações para renovar com o Fluminense e seguir aqui no clube carioca. Bom, o restante da equipe deve ser aquela que perdeu para o América Mineiro na última rodada, com Caio Paulista na lateral esquerda, Matheus Martins no setor ofensivo, Fluminense precisando se recuperar para não ficar de fora da fase de grupos, GV. Obrigado, Igor Dorileu. Pedrinho, tem mais uma aí pra ele se despedir da gente, fazendo aquele movimento ali que a gente achou que era uma dança? Bota aí pra ele. Dorileu, obrigado pelas informações. Só mais uma palhinha que o Pedrinho vai dar o play. Arrocha, moleque. Isso boa, vai. Ei, sabadaço. Obrigado, Dorileu. Tá vendo? Olha só. Cara, o Fluminense ainda tem uma luta dele ali no Campeonato Brasileiro. Se baixar agora, tudo bem. Não vai ter torcida. Aliás, pô, cara. Corta aqui pra mim. Corta aqui pra 22 aqui. São 22 câmeras, né? 22. Isso. Sabe por que não vai ter torcida? Pô, vagabundo cortou o fio do VAR, mano. Qual é, pô? A gente não pode incentivar vagabundo isso. cortou o fio do VAR de raiva no outro jogo. Antes de começar, o vagabundo foi lá, pegou um alicate de pressão aqui, ó. Escondeu atrás do muro, passou pelo segurança, foi no fio do VAR e cortou, pô. Ô, Clebão, pô, ô, Mendo, aí é várzea. Aí complica. Aí tem que ser punido. Não, aí tem que ser punido. Vai ser julgado ainda, enquanto não tem o julgamento, tá off. Porra, aí não tem como. E isso é uma coisa que atrapalha principalmente o Fluminense, porque, tudo bem, a torcida do Fluminense seria menor número, mas teria provavelmente esgotado o setor ali. Sim, é jogo aquele grande, setor atrás do gol. Aí, o cara foi aqui por trás, pulou esse lençol rosa aqui, pulou por cima desse negócio, passou debaixo do tubo. Mas, ô, Flávio, vou te falar, no atual cenário do Fluminense, melhor jogar com o portão fechado, cara. Do que com 3G. É muito ruim, parece treino. Cara, mas a torcida do Avaí ia chegar junto, cara. A ressacada ia estar pulsando, ia estar cheia. O Avaí precisa vencer de qualquer maneira para fugir de lá de baixo. O Fluminense não vence há 3 rodadas. A situação não tá fácil. Né? 3 derrotas seguidas. Aquele frio maneiro. Frio. Eu acho que o Diniz tá feliz com esse portão fechado. É bom que dá pra ouvir o grito dele, né, mano? Que ele gosta. Mas esse grito aí, meu amigo, dá pra você ouvir lá de Resende. Porque o homem lá gosta de gritar. Da Alegria. Lá da Cidade da Alegria, por gentileza. Mas, é assim,
Eu acho que a boa notícia pro Diniz é a volta do Manuel. A volta não, né? A permanência do Manuel. Eu acho que se ele não joga, abriria um problema maior. Bom a gente lembrar, nos últimos 13 jogos, 23 gols sofridos pela zaga do Fluminense. Como é que é? Nos últimos 13 jogos, 23 gols sofridos. Que isso, rapaz? Números assim, quase muito 2 ruim. por jogo. Muito São quase ruim, 2 gols muito sofridos ruim. por jogo. Então, é um problema que o Diniz precisa resolver. E isso tá lembrando lá aquela época lá, a última passagem dele, que era um time que criava muito, chegava, tinha oportunidade, não conseguia fazer o gol e tomava gol do CSA, por exemplo, que foi rebaixado. Não me esqueço que logo depois do jogo do CSA, no dia seguinte o Diniz foi demitido, que perde de 1-0 no Maracanã, o Fluminense finalizou acho que 27 vezes, o CSA 2 e fez um gol. Então assim, é o momento de colocar a cabeça no lugar, organizar o sistema defensivo para que o time volte a vencer. E aí deu um fim de ano tranquilo para o torcedor tricolor. Muito bem, Flávio Amêndola. Joãozinho, ó, como é que você vê essa reta final do Flusão aí, cara? Cara, eu tô com medo de voltar a ter aquele complexo de refrigerante 2,5 litros que você compra pro churrasco. Ele começa com muita pressão. Se você não consumir rápido, Às 16h30 já foi embora o gás. metade da garrafa já acabou o gás. E isso tem acontecido nos trabalhos do Fernando Diniz, o que eu lamento muito. Eu sou um cara que sou criticado por muitos aqui, até na redação, que defendo até o Diniz na seleção brasileira, porque eu gosto do estilo dele de jogar. Concordo um pouco com o Flávio quando ele fala que ele precisa ser mais do que um samba de uma nota só, ele tem que ter um outro jeito. Mas a saída do Nonato que desestabilizou tudo, tá? Foi. Mas isso tem acontecido. O trabalho dele no São Paulo aconteceu isso, o trabalho dele no Atlético Paranaense aconteceu isso. O time sobe, embica e, de repente, antes de acabar a temporada. Isso me preocupa, porque eu queria ver o Fluminense pelo menos entre os 4, para não passar o veneno que passou nesta temporada de jogar pré-Libertadores e não se classificar. Ah, foi doloroso pra caramba aquela eliminação. E meteu 10 e não adiantou, porque o outro resultado não ajudou. Foi. Teve um amigo nosso quase ficou rico na Betano com esse jogo. Mas isso aí já foi na Sul-Americana. Foi na Sula. Na Foi Libertadores. Olímpia, na Sula. Não, o Olímpia Foi foi na Milionários. Libertadores. A Olímpia e Libertadores. Os dois foram na Libertadores. Você vê que eu sei, né? Pra caramba. Milionários foi a primeira fase. Passou. Pegou o Olímpia na segunda, caiu fora. Caiu e de aí uma foi maneira. pra Sul-Americana. Perdeu também. E Eu aí confundi a- ganhou o 10-1 do Petroleiro lá, o Que aquele Oriente amigo nosso Petroleiro. ia estar andando de Mercedes essa hora. Ia ter que ia pagar um almoço pelo menos. Ah, né? ia no pagar mínimo. até. Mas, assim, você falou que a saída do Nonato mexeu muito. Eu acho que mexeu, mas o sistema defensivo, eu não acho que passa só por ele, não, pela saída do Nonato. Até porque o Martinelli, no meu ponto de vista, ele vem fazendo bons Eu jogos. tô falando as coincidências do futebol. Mas eu acho Depois que- que ele saiu, caiu. Não que tenha sido esse Sim, motivo, sim. Mas, por exemplo, hoje, eu acho que o Nino tá jogando num nível bem abaixo do que ele pode jogar. O próprio Manuel caiu de rendimento. O Samuel Xavier, que pra mim talvez seja o mais regular do sistema defensivo do Fluminense, junto com o Fábio. Acho que o Fábio ali é unanimidade. E o Fábio pegando bola, hein? Senão esses números estavam piores. Justamente. E você vê o André. O André que é o primeiro homem depois dos defensores. Ele não parou de jogar bem. Ele não para de jogar Esse bem. aí é uma coisa de louco. Impressionante. O time Só tá de mal louco. e ele tá bem. Eu só lamento muito a bronca da torcida do Fluminense sempre em cima do Samuel Xavier. E do Diniz agora, né? Porque ele entrega bastante em campo, entrega no sentido positivo, né? Sim. Um cara que devolve pro time. E aí na primeira vacilada cai nele, cai no Caio João, Paulista. Eu acho que o torcedor tricolor, e ontem eu almocei com um grande tricolor, com o Léo, um beijo pro Léo, fui lá no Lamas, que lá na Marquês de Abranches, no Flamengo, o famoso bife milanês, orelha de elefante, Aí sim. desse tamanho assim, com uma saladinha francesa. Ele que pagou, tá bom. Mentira. Ô, João, eu acho que o torcedor tricolor, e esse é um depoimento do Léo, que é muito tricolor, criou uma expectativa muito grande. Aí, cara, o balão sobe. Quando começou, aí tem que achar Cristo, tem que achar culpado. Aí é Samuel Xavier, sobrou pro Diniz. Ele mesmo falou, cara, eu reclamo, mas assim, o que o Diniz fez esse ano com o material humano tá bom pra caramba. O Fluminense tava brigando com o Palmeiras há 5 rodadas atrás. Ah, tá 6 pontos, 9 pontos, irmão, tá brigando. Se faltam 12 rodadas, tá 9 pontos, tá brigando. Assim, vaiar o Diniz, chamar de burro, eu acho too much. Aí que foi Acho pra demais. mim chamar de erro, porque o torcedor ele tem direito, sem violência, a fazer o que ele quiser no estádio. Pagou ingresso pra isso. E nem acho que o que o Fábio mandou tão bem quando ele falou, desrespeitando a camisa. Não, eu tenho direito a vaiar. Mas, burro pro Diniz, só por essa sequência final,
Cara, se o Fluminense brigou até aqui, é por esse jeito de jogar do Fernando Diniz. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!